Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Bernardo. Já me apresentei em outras ocasiões aqui em nosso curso, mas vou me apresentar novamente porque nossos vídeos ficam disponíveis no canal do curso no YouTube. Eu sou professor de matemática do Instituto Benjamin Constant, que é uma instituição federal especializada na educação de pessoas com deficiência visual. Trabalho na Prefeitura de Duque de Caxias também, e no consórcio CEDERJ, CCRJ desde 2009. Já atuei nos cursos de licenciatura em matemática e na pós-graduação do LANTE, que é o Laboratório de Novas Tecnologias no Ensino lá da UF. Eu tenho pele morena, sou calvo, tenho cabelos grisalhos, uso óculos e hoje estou vestindo uma camisa de malha na cor azul e falo aqui da minha casa. Eu queria reafirmar mais uma vez a alegria de poder compartilhar minhas experiências aqui com vocês. E hoje eu venho complementar as atividades da semana 2, quando falamos sobre o uso de recursos de tecnologia assistiva. E a fala da professora Andréia Poleto, né, em nossa aula síncrona do dia 22. Embora a minha experiência esteja fortemente ligada à educação de pessoas com deficiência visual, vocês vão perceber que a minha fala ela é direcionada à educação de uma forma geral. Né? Em muitos momentos, meus exemplos, eu tenho certeza que eles serão importantes e úteis para qualquer cenário educacional, com ou sem a presença de estudantes com deficiência. Hoje, então, eu vou falar um pouco sobre tecnologia, recursos tecnológicos e acessibilidade. Será uma fala breve sobre essa temática, mas espero sensibilizá-los para a necessidade de planejarmos com bastante cuidado e atenção as nossas aulas, levando em conta a diversidade dos nossos alunos. Eu gostaria de começar lembrando que as pessoas com deficiência usam diferentes recursos tecnológicos para realizar diferentes atividades rotineiramente. Atividades da vida cotidiana, atividades da vida laboral e atividades educacionais também. Pessoas com deficiência visual, por exemplo, utilizam computadores, celulares e possuem redes sociais como todos nós. Eu tenho vários alunos no IBC que comentam sobre futebol no final de semana, alguns comentam até falam sobre impedimento, né? Discutem se o jogador estava impedido no campo ou não, enfim. Então eles têm participação ativa no que está acontecendo, né, fora do ambiente educacional, em virtude do uso constante de recursos tecnológicos digitais. Na verdade, se os recursos, né, eles são acessíveis, mas a gente precisa ter um cuidado para que a nossa fala não seja inacessível, a nossa postagem, por exemplo, numa rede social não seja inacessível quando a gente usa figuras, né, cards, imagens. Né? Então, a rede social possibilita que você faça uma descrição da imagem, por exemplo. Né? Então, quando os recursos disponíveis e a informação se mostra acessível, essa utilização possibilita autonomia, né, e acesso à informação e a diversão, ao trabalho, né, a educação de qualidade, com mais qualidade, e ao entretenimento para a pessoa com deficiência. Vocês já devem ter visto em publicações aí no Facebook, no Instagram, por exemplo, o uso da hashtag para cego ver, para todos verem quando há o compartilhamento de imagens. Então esse é um cuidado que a gente deve ter quando sabe que uma pessoa com deficiência, né, visual, por exemplo, ou com dislexia, né, te segue no Instagram ou no Facebook. Então, isso possibilita um acesso àquela imagem, né, a essas pessoas. Como já vimos também na semana 2, né,
O sistema Braille, né, uma cadeira de rodas, né, os leitores de tela, por exemplo, são tecnologias e conhecidas como recursos de tecnologia assistiva, pois promovem autonomia e vida independente para as pessoas com deficiência. Tá? Dito isso, eu acho que a gente pode concluir que o uso do termo tecnologia não se refere apenas às tecnologias que promovem automação nas fábricas, nas indústrias, né? ou a essa tecnologia que substitui o fator humano nas diversas atividades da vida cotidiana. Quer dizer, nesse viés mais amplo, pensando de uma forma, né, lembrando das tecnologias assistivas, dos recursos de tecnologia assistiva, a gente pode definir de uma forma assim, bem resumida como sendo um conjunto de ferramentas concebidas, né, a partir de estudos, pesquisas e conhecimento científico, mas que visam a solução de problemas ou a melhoria da vida cotidiana, no trabalho e a vida educacional das pessoas. Então, a tecnologia é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina. Um cuidado importante que precisamos ter é que um recurso tecnológico ele não é necessariamente uma tecnologia educacional, uma vez que a tecnologia educacional ela está diretamente relacionada à forma como esse recurso está sendo usado na sala de aula ou na escola. Né? Por exemplo, se você utiliza o seu computador ou o seu celular nas aulas, né, essa utilização ela precisa ter uma função, uma dimensão pedagógica, articulada com atividades de ensino e de aprendizagem em si. Isso significa que, ao utilizar o celular para fazer uma busca na internet ou o computador para apenas projetar uma apresentação, você não está fazendo uso pedagógico desse recurso. É diferente quando você solicita que o estudante faça uma pesquisa na internet ou em livros didáticos e utilize, por exemplo, o editor de textos para digitar o trabalho. Ou quando você solicita que ele utilize uma planilha eletrônica para construir, colocar os dados, organizar os dados numa tabela ou observar um gráfico. Ou você pede para que ele utilize o recurso digital para apresentar o trabalho, um PowerPoint. Quer dizer, nesse caso, sim, a gente está fazendo um uso pedagógico da tecnologia, porque você está colocando o aluno como protagonista nesse processo. Tá? Então, quando a gente atua, por exemplo, com estudantes cegos, seria importante que o professor pudesse viabilizar o uso, o envio das tarefas, das atividades e até as avaliações, né, em formatos adequados às necessidades dos alunos. Né? Porque muitas vezes o professor não conhece o sistema Braille, por exemplo. Então, com isso, a comunicação pode ficar comprometida. Né? Então, seria importante você identificar, junto aos seus alunos, que formatos podem ser mais úteis para eles. Né? Áudios, arquivo digital, desde que acessível, textos impressos com fontes ampliadas, entre outros. É uma questão de você conhecer e reconhecer o seu aluno para entender um pouco melhor quais são as suas necessidades. A gente vai falar um pouco disso, mais sobre isso daqui a pouco. Né? Agora, fazer o uso, né, levando-se em conta as ferramentas tecnológicas disponíveis, né, as questões pedagógicas envolvidas nesse processo e para abordar um determinado conteúdo em si, né, é o que os americanos Punya Misha e Matthew Kohler denominam de conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. E o que seria o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo? Quer dizer, essa imagem que vocês estão vendo na tela, né, ela foi adaptada do artigo original desses autores, e, em outras palavras, eu diria que é uma amálgama, né, entre o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento tecnológico. É um diagrama
é bastante comum, utilizado na matemática, né? É um diagrama de conjuntos, e é interessante observar as interseções desse diagrama, né? As interseções, elas mostram né, o conhecimento tecnológico do conteúdo, o conhecimento pedagógico do conteúdo, e ao passo que o professor vai ganhando experiência, vai, né, estudando, vai se desenvolvendo, vai pesquisando por meio de ações de formação continuada e vai ganhando experiência, né, ele vai adquirindo, né, esses conhecimentos. Não dá para a gente imaginar que um professor recém-formado, por exemplo, ele chegue à sala de aula já com esses conhecimentos, essas dimensões do conhecimento consolidadas, né? Então, são os estudos, as pesquisas, né, as oportunidades de formação que vão dando esse arcabouço teórico e prático para que ele possa se desenvolver, né, enquanto profissional. Repare que a gente está falando de um cenário que não é simples, né, não é fácil. Né? Não é de uma hora para outra que se adquire todas essas dimensões. Então, além disso, o professor precisa de uma rede, né, de apoio institucional, né, para que ele possa adquirir e se desenvolver, né, estudando, se capacitando e como vocês estão fazendo aqui, buscando, né, cursos de pós-graduação, por exemplo. Né? De antemão, eu acho que a gente pode começar a pensar nessas questões, né, quando a gente faz nossos planos de aula, nossos planejamentos. Então, ao pensar no planejamento das suas turmas, você deve levar em conta a diversidade da sala de aula, né? Você precisa estar atento ali às atividades que você está propondo para os seus alunos, as discussões e as reflexões que você deseja implementar, né? A maneira como você vai conduzir a sua aula e vai engajar todos os alunos. E também precisa, né, conhecer e reconhecer as principais ferramentas e recursos que você tem disponível na sua escola, na sua realidade, né, dentro das suas possibilidades. Né? Claro, para além daqueles recursos tradicionais que a gente já conhece e já utiliza diariamente. Né? O quadro, o livro didático, né? Os brinquedos, as brincadeiras que a gente tem disponíveis para usar com os alunos na escola. Quer dizer, antes da gente seguir para umas situações mais práticas, eu vou falar brevemente sobre cada um desses conhecimentos aqui propostos pelo Köhler e pela Misha. Então, a primeira dimensão tratada no nosso diagrama aqui, eu vou falar da dimensão do conhecimento do conteúdo. Essa é uma discussão que foi inicialmente proposta pelo americano Lee Schumann, lá em 1986, e é um artigo de grande importância para a educação matemática e para a educação de uma forma geral. Diversas áreas do conhecimento usam essa proposta, quer dizer, esse artigo do Schumann que fala da importância dos conhecimentos que o professor deve ter para ter uma atuação efetiva em sala de aula. Então, o conhecimento do conteúdo é o conhecimento aprofundado do assunto, né, por parte do professor, o conhecimento do conteúdo a ser trabalhado em sala. É aquele conhecimento que a gente adquire na formação inicial, né? Seja ela a formação de ensino médio ou a formação no ensino superior. Né? Então, é muito importante que o professor conheça os contextos de utilização desse conteúdo, conheça verticalmente e horizontalmente o conteúdo, quais são os pré-requisitos necessários para que o aluno consiga compreender o que o professor está falando. Quando eu falo de verticalmente e horizontalmente, por exemplo, é saber que conteúdos precisam ser trabalhados antes daquele, quais os que serão trabalhados depois, dentro do ano de escolaridade, né? E para além disso, quer dizer, no ano de escolaridade anterior, o que foi trabalhado, e nesse ano e no ano seguinte, o que será trabalhado? Quais são os conteúdos que dependem desse? Então é muito importante ter essa compreensão para que você possa pensar de uma forma adequada e preparar o seu aluno, né, para receber, para encarar os novos desafios dos conteúdos que se seguem.
Já o conhecimento pedagógico, ele se refere aos processos e as práticas e os métodos de ensino que o professor precisa implementar na sala de aula. Quer dizer, ele abrange, entre outras coisas, os propósitos, os valores, os objetivos educacionais gerais. Nessa dimensão, é importante que o professor conheça as diferentes formas e estratégias de se abordar o conteúdo, os exemplos que podem ser utilizados, quais são os melhores exemplos. É difícil você começar com um exemplo muito difícil para o aluno. Então, uma maneira que você tem de abordar o conteúdo, né, partindo de situações mais simples para situações mais rebuscadas, até que se alcance todos as nuances daquele conteúdo. Então, você também precisa conhecer o seu aluno para que você saiba quais são os possíveis erros e equívocos que eles cometem, né, que eles comumente cometem quando eles são apresentados os conteúdos. Por exemplo, em matemática, quando se trabalha área e perímetro, né, é muito comum o aluno, quando a gente pede para ele calcular a área de uma região retangular, ele somar todas as dimensões da figura. Isso é muito comum e vice-versa. Então, ter em mente quais são esses possíveis erros vai fazer com que o professor, né, esteja à frente do pensamento do aluno e preparado para responder, preparado para lidar com as dificuldades deles. Uma outra coisa que é fundamental, né, dentro desse aspecto do conhecimento pedagógico, é você conhecer bem o currículo da sua realidade escolar, da sua escola, da sua unidade escolar, né? O currículo e as características desse espaço escolar. Dessa maneira, você pode pensar de forma mais apropriada, né, o seu conteúdo, de que maneira você vai trabalhar essas atividades, projetos, trabalhos que você vai implementar e desenvolver com os seus alunos. Então, avançando no diagrama, a gente tem o conhecimento tecnológico, que é o conhecimento sobre tecnologias, né, de uma forma geral. E aí, como eu já comentei lá no início, tecnologias educacionais são muitas coisas. Então, aqui eu me refiro, né, não só às usuais, como livros, o quadro negro e o giz que a gente usa, ou a caneta, né, mas também aquelas mais recentes, como a internet, a produção de vídeos. A gente tem muito conteúdo, né, educacional na internet, no YouTube, muitos canais de escolas, universidades, né, como o nosso canal, por exemplo. Né? Então, essa produção de vídeo é incessante hoje, né, muito grande. Então, o conhecimento também dos recursos digitais, os podcasts, como vocês já tiveram experiência de gravar um episódio de podcast na disciplina, em outras disciplinas aqui do curso, e na nossa também, a gente pediu uma tarefa em que você gravasse um podcast, né, que vocês gravassem um podcast. Então, conhecimento também sobre os aplicativos, sobre os softwares, que podem auxiliar o desenvolvimento das aulas. Então, esse é o tipo de conhecimento mais atualizado, né, no sentido de quando a gente fala desses recursos digitais. Quer dizer, em nosso contexto aqui, por exemplo, né, além desses recursos, é muito importante, né, o conhecimento e o reconhecimento dos recursos de tecnologia assistiva, né, aqueles que são usados para minimizar ou para eliminar as barreiras escolares e para trazer vida mais autônoma para as pessoas com deficiência. Porque a nossa sala de aula ela é diversa e às vezes a gente tem alunos que têm uma determinada necessidade, uma determinada deficiência momentânea, por exemplo. Então, estar atento a que recursos são melhores utilizados e podem ajudar esses alunos é muito importante. E é claro que a gente não poderia deixar de falar, né, que após a união desses três conhecimentos propostos pelos autores Michel e Kohler, não poderíamos deixar de citar o conhecimento do aluno e dos seus contextos, né, dos contextos em que esses alunos eles estão inseridos. Então, esse é o primeiro passo. Antes de qualquer
tipo de conhecimento que a gente tenha, ao chegar na sala de aula, a gente precisa conhecer o nosso aluno. Né? Então, conhecer suas experiências de vida, seu retrospecto educacional, suas dificuldades, suas necessidades. Isso é fundamental para que a gente possa pensar nas melhores estratégias e nos recursos adequados. Nesse cenário, né, a família e os demais professores e entes escolares são fundamentais. Então, essa articulação, né, e esses planejamentos que são feitos coletivamente são muito importantes para que você possa conhecer um pouco melhor e mais o seu aluno, a sua turma. Isso é fundamental para que você possa traçar objetivos, né, para escolher os melhores recursos, os mais adequados, e que abordagens metodológicas, né, e que atividades você vai propor para a sua turma. Então, eu, por exemplo, lá no IBC e até na prefeitura, né, eu utilizo muito, né, o recurso de colocar os alunos em duplas, em trios. Né? Então, isso eu acho que é uma estratégia muito interessante, porque além de se proporcionar aos alunos esse contato direto um com o outro, eles percebem que a tarefa de pensar numa sala mais inclusiva ela é uma tarefa de todo mundo. Então, os alunos precisam se envolver nesse processo e eles precisam se ajudar e aprender uns com os outros. Né? Então, nesse caso, essa estratégia, por exemplo, de colocar em dupla, em trio, em determinadas turmas elas não funcionam, mas em outras elas funcionam muito bem. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Em primeiro momento, é conhecer o nosso aluno, conhecer a nossa turma e a nossa realidade para escolher as melhores estratégias. Levando em conta agora a presença dessa nova dimensão, eu criei esse diagrama, né? E aí a gente coloca mais um desafio para o professor. Quer dizer, além de ter um conhecimento pedagógico, além de ter que desenvolver um conhecimento do conteúdo, um conhecimento tecnológico, de modo muito importante, que você precisa, né, conhecer também o mais a fundo possível o seu aluno para pensar nas melhores estratégias, como eu falei. Então, articular essas 4 dimensões, ela traz muitas possibilidades ao professor. Conhecendo bem o seu aluno, conhecendo o conteúdo, conhecendo os recursos tecnológicos disponíveis e tendo um conhecimento pedagógico desse conteúdo, você pode escolher a melhor forma de utilizar determinadas ferramentas e tecnologias para desenvolver procedimentos mais adequados. Você precisa reconhecer, né, dentro desse cenário todo, as possibilidades, as fragilidades e as restrições pedagógicas das ferramentas e dos recursos. Né? Se o seu livro é adequado, se o material que a escola está te oferecendo ele é adequado para a sua turma, né? Se os textos que você está utilizando eles estão dentro das expectativas dos alunos, das necessidades dos alunos. É muito comum os professores não utilizarem livros didáticos nas salas, embora, né, o aluno tenha esse direito e a escola, né, oferece, disponibiliza o livro didático. Na verdade, na maioria das escolas, esse é o maior recurso, né? Quer dizer, é o melhor recurso disponível para o professor. Né? Então, muitas vezes esse livro, que não foi nem escolhido pela essa escola, né, mas pela rede, ele não é adequado a determinada turma, a determinada realidade. Mas para que você saiba se ele é ou não adequado, você precisa conhecê-lo, né, bem, você precisa estudar o livro didático. Né? Então, articular essas 4 dimensões, ela vai possibilitar também, né, que o professor pense em atividades, né, em tarefas que promovam o envolvimento de todos. Então, você vai poder escolher as melhores estratégias de ensino. Por exemplo, ao detectar que o livro não é adequado, você pode produzir o seu próprio material. E é isso que eu basicamente faço no Benjamin Constant. Né? Embora a gente tenha livros didáticos em braille, muitos materiais, na maioria das vezes eu preparo as minhas aulas, eu preparo as minhas listas e os meus materiais. Né? Sobretudo porque o livro didático, as apostilas que a gente tem por aí, elas foram escritas por
e para pessoas sem deficiência visual, né? Então, não se trata apenas de fazer uma adaptação, né? Então, eu gosto de usar o meu material porque eu penso as minhas aulas e as minhas atividades, eu penso, né, levando em conta as necessidades dos meus alunos, né? Em outras palavras, né, quando você trabalha nessa perspectiva de envolver os alunos, né, nas atividades, de trazer materiais e recursos acessíveis em que todos possam utilizar esse material. Quer dizer, não é usar um material com a criança ou estudante com deficiência, mas é usar um material na sala de aula que possa ser, né, trabalhado por todos. E além disso, se você tem um cuidado em ouvir o seu estudante, né, em oferecer para ele múltiplas oportunidades de avaliação, de acompanhamento, em outras palavras, você está trabalhando, né, dentro da perspectiva do DUA, do Desenho Universal de Aprendizagem, que a gente já comentou lá na semana 2. Então, repara de que maneira é que essas 4 dimensões do conhecimento, né, elas se articulam e podem oferecer muitas oportunidades para a sala de aula, né, porque elas estão interligadas e articuladas com o Desenho Universal de Aprendizagem. E aí, tudo isso que a gente está falando tem muito a ver, tem tudo a ver com tornar a nossa aula, a nossa prática mais acessível, né? E falar a gente só fala de acessibilidade, a gente só discute sobre isso porque a sociedade e a escola impõem barreiras e obstáculos a todos, né? Embora a definição, né, de barreiras ela tenha sido retirada da LBI, essa minha definição, a gente já discute sobre barreiras e obstáculos desde os primeiros documentos, né, dos documentos oficiais, das determinações legais sobre inclusão, que datam lá da década de 2000, né? Então, barreiras e obstáculos são condições ou situações que impedem determinados grupos de pessoas, impedem que eles interajam com a realidade da sua volta. De acordo com a LBI, né, qualquer entrave, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa e o gozo e fruição e os exercícios de seus direitos de acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão. Então, a gente fala aqui de obstáculos na internet, obstáculos nas calçadas, obstáculos nas escolas, porque não tem uma rampa, por exemplo, e tem um aluno que momentaneamente ou não esteja usando uma cadeira de rodas, né? Obstáculo porque não tem identificação com letras em braille, em elevadores, espaços públicos. A gente observa que essas coisas caminham, né? A gente observa que tem acessibilidade em alguns lugares, mas de uma forma geral, né, a sociedade, a escola, os espaços públicos, eles não são acessíveis. Mas a gente está caminhando, eu tenho, para mim, assim, um desejo, quase que uma certeza de que a gente está melhorando, né, embora muito lentamente nessas questões, a gente está avançando. E aí eu queria comentar aqui brevemente os tipos de barreiras e obstáculos que a gente comumente encontra, né? São as barreiras urbanísticas, as arquitetônicas, as barreiras nos transportes, né? Como eu falei já brevemente, né, sobre essas barreiras, as barreiras de comunicação e informação e as barreiras atitudinais e as tecnológicas. As atitudinais são muito importantes para que a gente possa ficar atentos, porque essas a gente consegue transpor, né? São barreiras que estão nas pessoas, né? Na maioria das vezes. São comportamentos, são comentários que às vezes a gente faz de uma forma, às vezes sem maldade, mas que sem ter um devido cuidado a gente acaba afetando e a gente acaba invadindo o espaço do outro, né? Então, para que a gente possa ficar bastante atento, né, com as nossas posturas em sala de aula, com a maneira como a gente fala, e que a gente possa evitar, né? Um exemplo disso é os termos que a gente usa, né? O ceguinho, ou o mudo, né? Por exemplo, são coisas inadequadas, né? O deficiente,
usar o termo deficiente, ele não está equivocado, ele não está errado, né? Mas o próprio termo em si, ele já carrega um peso em suas palavras, né? É o deficiente. Então, o ideal é você evitar esse tipo de situação e procurar estar sempre sendo politicamente correto, digamos assim, né? Você evita constrangimentos e você evita colocar a outra pessoa, ou quem está ouvindo, numa situação desconfortável, né? O termo correto, vocês já ouviram aqui no nosso curso diversas vezes, né? É pessoa com deficiência. Bom, então, voltando aqui para a acessibilidade, né? A acessibilidade tem por finalidade oferecer possibilidades de transpor as barreiras e os obstáculos que existem na escola, né? Para que todo mundo possa participar efetivamente de todo que está sendo proposto, para que a gente não exclua ninguém. Então, de acordo com a LBI, é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, bem como de outros serviços. Quer dizer, é uma palavra, um termo muito amplo e não está relacionado apenas a questões físicas, né? Físicas. É muito comum as pessoas acharem que acessibilidade se traduz apenas em colocar rampas nos espaços públicos, colocar elevador nos prédios. E não se trata só disso, né? No nosso caso aqui, vocês vão ver, a gente vai focar, né, na dimensão da acessibilidade, na dimensão pedagógica dessa palavra. Então, acessibilidade pedagógica está relacionado àquilo que a gente faz na sala de aula, a maneira como a gente aborda o nosso conteúdo e a maneira como a gente utiliza os recursos e as ferramentas na sala de aula com nossos alunos. Assim como existem as dimensões das barreiras e dos obstáculos, a gente tem também as dimensões da acessibilidade, né, que são muito parecidas com as dimensões das barreiras e dos obstáculos. Então a gente tem, como eu falei, né, a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade comunicacional, a atitudinal, a programática, a metodológica e a instrumental. Então, são dimensões que a gente precisa pensar, né, enquanto professor, para que a gente não, como eu falei, né, para que a gente não cometa falhas na sala de aula, causando transtornos aos nossos alunos, deixando eles em situações delicadas, né? Então, evitar os termos, né, os estigmas, os estereótipos, brigar contra isso na sala de aula, né? Eu, nas minhas turmas da prefeitura, por exemplo, os alunos são proibidos de usar apelidos, né? Mesmo que às vezes um apelido carinhoso, né? Porque você não pode apelido, não pode, né? Em determinado momento a gente precisa saber se o outro está confortável com essa maneira como a gente o chama, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter na hora de atuar em sala de aula para não tornar o nosso espaço, o nosso próprio espaço, um espaço inadequado para o nosso aluno. Então, às vezes, são pequenas questões, detalhes que a escola pode, né, fazer, né? Não precisa, às vezes, de uma obra, mas pequenas coisas que possibilitam ali a participação mais ativa do aluno, né? Por exemplo, se a sua escola tem um aluno com deficiência visual, um aluno cego, né? É muito importante pensar, por exemplo, que ele gostaria de ver ou de ler o seu... ver é ótimo, né? Um aluno cego, que ele pudesse ler o seu histórico escolar, por exemplo, ou seu boletim de notas com autonomia, né? Porque ele não tivesse que pedir a um amigo para ler para ele, ou levar para casa para pedir para o responsável ler. Então, da mesma forma que os alunos às vezes pegam seus boletins e escondem, porque eles não querem que ninguém veja as notas, os alunos cegos também são assim, né? Então, cuidado pequeno. Às vezes a escola tem uma condição, uma impressora Braille, pode imprimir o boletim nesse formato, né? Então, isso seria muito importante para esse aluno. Quer dizer, uma pequena ação que pode, né, deixar o seu aluno em condição ali de equidade com os demais.
se os demais têm acesso, né, ao seu boletim e eles conseguem mesmo ler suas notas, por que um aluno cego não poderia? Tá? Então, esse é só um exemplo. E aí, juntando tudo isso que a gente acabou de falar, né, das dimensões da acessibilidade, eu trago aqui uma figura, uma imagem, né, que para ressaltar que todas essas dimensões, quando elas estão bem articuladas, elas promovem, né, acessibilidade pedagógica para os nossos alunos, né? Então, a acessibilidade pedagógica é um pouco de cada uma daquelas dimensões da acessibilidade, né? Da física, né? Da arquitetônica, da atitudinal, da metodológica, da comunicacional, da programática e da instrumental. Então, avançando aqui mais um pouquinho no nosso bate-papo, né? Como a gente pode pensar em conteúdos acessíveis? Quando falamos, por exemplo, né? Quando eu falei aqui, por exemplo, dos cuidados que a gente deve ter. Na prática, na sala de aula, na escola, além da postura, enquanto professor, né, com as barreiras ali atitudinais, com a nossa maneira de conduzir as atividades, né, você precisa, por exemplo, estar atento, né, se você tem aluno com baixa visão, aluno cego ou com qualquer outra dificuldade de leitura, né, então seria importante que você ficasse atento ali às imagens, os gráficos, as figuras, né, nos livros, ou quando você escreve no quadro, né? Então, como também já comentei aqui, se você tem um aluno cadeirante momentaneamente ou não, as atividades nas aulas de educação física, elas devem ser cuidadosamente pensadas. Não é que você não possa, né, oferecer aos alunos atividades, por exemplo, jogos de futebol, ou de basquete, ou corrida, né? Mas é que você precisa pensar, enquanto professor, uma forma de fazer com que o seu aluno participe dessa atividade, né? Na minha escola, por exemplo, a professora de educação física discutiu todas as regras de um jogo com a turma. Nós tínhamos uma menina que tinha quebrado o pé, né? Estava usando cadeira de rodas. E aí, nessa atividade, por exemplo, que já estava programada por ela para o bimestre, a menina, a cadeirante ali momentânea, ela foi a juíza do jogo. Então, ela precisava conhecer as regras, as normas, como os demais, e ela participou do jogo, quer dizer, numa outra posição, mas ela participou. Então, ela não ficou, né, num cantinho olhando os demais brincarem, jogarem ali e aprender, né? Então, são cuidados. Um outro cuidado importante é a postura e a maneira como a gente fala quando tem um aluno surdo em sala junto com o seu intérprete. O professor que fala, que escreve e fala ao mesmo tempo, torna a participação do aluno surdo muito difícil, porque o aluno surdo ele pode saber ler, né, mas ele está olhando para o intérprete. Então, ou ele olha para o intérprete, ou ele olha para o professor que está escrevendo, né? Então, são cuidados, às vezes, são cuidados simples que a gente precisa ter, sobretudo porque o grande desafio, né, do professor, penso eu, é o desafio da comunicação. A gente nem sempre consegue se comunicar adequadamente com o nosso aluno, né? São os termos que a gente usa, a maneira como a gente conduz a nossa aula, né? Então, são pequenos cuidados que eu trago aqui para a gente pensar, né, antes de apresentar para vocês aqui umas situações práticas ou um pouco do que eu faço quando eu dou aula para alunos, crianças com deficiência visual. E aí, unindo tudo isso que eu já falei até aqui, né, as questões da acessibilidade, as dimensões do conhecimento, os tipos de conhecimento, a gente precisa articular tudo isso com o DUA. E aí, essa é uma dimensão, né, a dimensão pedagógica da acessibilidade, ela vai muito além do acesso, do acesso físico, né, vai muito além da presença do aluno na escola, porque isso já é uma realidade, como a gente sabe, né, porque a gente precisa pensar na escola, na educação, como uma questão de direitos humanos. Então,
pensando nessa questão, né, de que maneira eu vou tornar o meu conteúdo mais acessível, de que maneira eu vou caminhar para uma escola mais acessível, né, eu tenho trabalhado e eu acredito muito, né, nessa questão na possibilidade, né, das múltiplas abordagens e o uso de recursos mais variados possíveis com os nossos alunos, né? Eu costumo dizer que é como se você estivesse fazendo da sua aula ou da escola um restaurante self-service, né? Um restaurante self-service, um bom restaurante é aquele que ele está aberto para diferentes públicos, né? Então, se o cara é vegano ou o cara é vegetariano, ele pode se alimentar bem nesse restaurante. Se você tem predileção por carne, por frango, então você também tem essa opção, né? Então, essa é a ideia que eu imagino, que eu penso para a sala de aula, né? Que você possa oferecer ao seu aluno, que a escola possa estar apta a receber, a oferecer múltiplas abordagens para eles. Então, vou falar um pouquinho dessas múltiplas abordagens, né? O que seria pensar na sala de aula, na escola, como um restaurante self-service. Então, por exemplo, quando você tem, né, imagens, figuras, gráficos, infográficos nos seus textos, nos materiais que você utiliza aí no seu livro, né, é importante você utilizar o recurso de criar um texto alternativo. Foi exatamente o que eu comentei sobre as redes sociais lá atrás. Se você sabe que você tem um amigo que é cego, ou que tem dislexia, ou tem baixa visão, por exemplo, né, essa preocupação em transformar aquilo que você está postando como imagem em algo acessível é muito importante, né? É um carinho, é um respeito que você vai ter com esse seu amigo, né? Eu, por exemplo, eu tenho vários alunos nas minhas redes sociais, né, que eu não sou muito ativo, né? Mas sempre que eu posso, eu coloco uma descrição das minhas imagens, né, pensando que eu quero me comunicar com esse meu aluno, né? Então, essa descrição, por exemplo, ela pode estar no corpo do texto mesmo, ela pode estar na legenda, ou em formato de texto alternativo, né? E aí eu convido vocês, vou falar dele também daqui a pouco, eu convido a vocês a dar uma olhada no guia, né, resumido de acessibilidade que a gente tem nessa semana da nossa disciplina, né, um texto que eu escrevi e que pode ajudar você a pensar aí, né, em tornar o seu conteúdo mais acessível para os seus alunos, tá? Então, eu estou trazendo aqui um exemplo, né, de como você pode fazer uma descrição de uma imagem. Então, você tem que tentar procurar ser o mais imparcial possível e descrever o que está ali, evitando interpretações, né? Essa interpretação ela é feita para quem está lendo a sua descrição, tá? Então, tem uma figura, né? Você pode botar uma legenda ou você pode criar um texto. Se você der uma olhada, né, essa figura está lá no nosso guia, eu trouxe aqui como um exemplo, né? Então, fundo preto, moça branca com um lenço azul e amarelo amarrado na cabeça. As pontas do lenço caem sobre suas costas. A moça está de lado. O seu rosto está voltado para o observador ao lado esquerdo. Ela veste um casaco marrom sobre uma camisa branca e tem um brinco de pérola na orelha esquerda, né? Dependendo do contexto, a descrição da imagem ela é indispensável, né? Então, você precisa fazer essa descrição. Dependendo do contexto, a imagem é um mero acessório, e se ela é um acessório e não traz nenhum elemento importante para a sua aula, ou você tira a imagem, não coloca, né? Ou você avisa que tem uma imagem, mas que ela não é importante. Então, eu acho que o cuidado que você precisa ter é não trazer ou oferecer algo ao seu aluno que, né, ele se sinta desconfortável ou que ele ache que não pode participar da aula devido àquela barreira. Quer dizer, para fazer o texto alternativo, né, é um recurso do Word, e ele é interessante porque se você escreve um texto no Word e você vai salvá-lo como PDF,
quando você utiliza esse recurso do texto alternativo, esse texto ele não aparece, ele não fica visivelmente no documento do PDF, né? Ele fica meio que escondido dentro da imagem. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que os leitores de tela, que eu já vou falar um pouquinho sobre eles são capazes de ler esse texto alternativo. Então, se tem uma pessoa que está ouvindo, né, o áudio desse texto, que está em PDF, toda vez que o cursor passar sobre essa imagem, o leitor de tela vai ler essa descrição e aí ele sabe que ali tem uma imagem, mas ele sabe qual que é o conteúdo dessa imagem, né? Só brevemente aqui, para inserir um texto alternativo, você precisa clicar com o botão direito sobre a figura, né? Isso eu estou falando do Word, né? Do Microsoft Word. Aí você vai escolher a opção formatar a imagem, e em seguida você vai clicar no ícone de propriedades, de layout, e em seguida na opção texto alternativo. Daí você vai escrever, vai fazer a descrição da imagem e vai fechar, vai salvar ali, vai fechar, e aí essa descrição fica, como eu disse, meio que internamente ali à imagem, ela não vai aparecer no documento em PDF, mas se algum cego ler, por meio do leitor de tela dele, vai conseguir identificar a imagem, né, e você está tornando ali o seu material um pouco mais acessível. Tá? Então, eu comentei agora sobre os leitores de tela, né, da possibilidade deles lerem textos alternativos. Os leitores de tela são programas que têm como objetivo principal converter informações textuais apresentadas visualmente na tela de um computador, de um dispositivo móvel, por meio de um sintetizador de voz ou em braille, por meio de uma linha braille, né? A linha braille também faz esse trabalho de transcrição, embora seja um equipamento, um recurso bem caro, bastante inacessível ainda para os nossos alunos, né? Algo na casa de 10 mil reais, 15 mil reais. E aí existem diferentes leitores de tela disponíveis, tanto para computadores quanto para celular, né? Para notebook, enfim. Dispositivos móveis, né? Os tablets também, smartphones. E um dos principais, um dos mais utilizados é o NVDA, né? Mas tem o JAWS também, tem outros programas por aí. Para os celulares, para os smartphones, né, os da Apple, eles usam um programa chamado VoiceOver, ele já vem instalado no telefone, basta ativar, e dos dispositivos que tem o Android, né, o sistema Android, tem o Talkback, Google Talkback, que também já vem instalado em todos os celulares e aí basta ativar. Então, os alunos, eles utilizam computador, notebook e celular com bastante desenvoltura, né, os alunos cegos, por conta desses aplicativos. Então, ele vai passando o dedo na tela do celular, por exemplo, e o aplicativo ele vai lendo qual é o recurso que está ali, né, o próprio aplicativo que ele está passando o dedo, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, o e-mail. E aí ele sabe que passou o dedo em cima do WhatsApp, então ele dá duplo clique e abre o WhatsApp. E o WhatsApp, e aí o Talkback, né, no caso do Android, ele vai lendo todas as informações que estão ali na tela do WhatsApp, as conversas, né, e informações, né? Então, assim, no guia de acessibilidade, no guia resumido de acessibilidade que a gente tem aí na disciplina nessa semana, né, se você quiser, você vai encontrar lá uma descrição mais detalhada e mais informações de como baixar e utilizar esses programas, tanto o NVDA quanto o Talkback, tá bom? Vamos em frente. E aí, seguindo nessa linha de acessibilização, outros cuidados importantes que você deve ter, né? Para você criar textos, utilize preferencialmente fontes sem serifa, né? O que são as serifas? São pequenos prolongamentos nas hastes das letras que dão a ideia, né? Você quando está lendo um texto com letras serifadas, parece que é como se fosse uma letra cursiva, né? As palavras elas aparecem num bloco único.
Isso ajuda, auxilia na fluidez da leitura. Tá? No entanto, para pessoas com baixa visão, ou com dislexia, por exemplo, né, esse efeito de união das letras ela pode atrapalhar na identificação de cada uma delas. E aí dificulta a leitura. Né? Então procura usar a American Printing House of Blind, for the Blind, né, sugere, por exemplo, né, fontes Atarroma, Arial. Esse texto, por exemplo, na tela, ele foi salvo em Arial, que são fontes sem serifa, Verdana e a EIFont também. Se o texto for impresso, né, se você vai imprimir para o seu aluno, e você tem um estudante com baixa visão, como eu já disse, você precisa entender, conhecer seu aluno e saber quais são as necessidades dele. A gente usa lá no IBC, por exemplo, fonte 18, entre 18 e 24, dependendo do aluno, né? Às vezes com negrito, às vezes sem negrito, e sempre com um contraste, né? O melhor contraste é esse do branco, fundo branco com letras pretas. Tá? Mas você pode pensar também que o aluno pode ter uma outra necessidade, preferir uma outra cor de fonte. Então, escolha, os contrastes são sempre importantes, mas nada melhor do que você conversar com o seu aluno para entender qual que é a melhor necessidade deles. Tá? Então, uma outra dica interessante é você utilizar o verificador de acessibilidade do Word. Né? Essa é uma ferramenta que vai te possibilitar ter uma ideia se o teu texto está acessível ou não. Por exemplo, se você usa, na matemática, muito comum a gente usar o Equation, né, que é um recurso de escrever equações matemáticas, os leitores de tela, eles não são capazes de ler o formato, né, de simbologia matemática do Equation. Isso é uma coisa, uma dificuldade que a gente tem. Nesse caso, o que pode ser feito? Você pode descrever aquela simbologia por meio de texto. Né? Então, escrever, por exemplo, a palavra raiz quadrada, né? Porque, na verdade, o que é mais importante para o aluno é conhecer, né? Saber qual que é a definição, qual que é o conceito. A simbologia, ela é importante, mas o mais importante é o conceito. Né? Então, esse verificador de acessibilidade do Word, ele poderia, por exemplo, te dizer que tem um problema de acessibilidade numa fórmula matemática, por exemplo, ou numa imagem que você esqueceu. Tá? Se a sua tabela, ou se o seu quadro dentro do texto ele foi digitado, ele é acessível. Né? O leitor de tela vai ler esse quadro e essa tabela, desde que ela seja uma tabela simples. Não pode ser uma tabela muito rebuscada, senão ele, com várias entradas, linhas, colunas, talvez ele, se o leitor de tela, traga mais confusão para o aluno. E aí, nesse caso, vai ser importante mesmo a descrição, né, daquilo que está ali. Tá? Mas quando que um gráfico, quando que uma tabela ou um quadro não é acessível? Quando ele está no formato de imagem. Né? Se você cola a imagem, então aí ele não é acessível de jeito nenhum. Tá? E então, avançando mais um pouquinho, eu trago alguns exemplos aqui, um pouquinho do que a gente tem feito lá no Benjamin Constant, né, com os nossos alunos com deficiência visual. Tá? Então, a imagem é um slide que tem várias imagens, e aí eu retomo aqui a ideia de múltiplas abordagens, né, que eu falei agora há pouco. Então, a primeira imagem ali em cima, olha, é de um episódio de um podcast. Né? Está escrito aula 9, análise combinatória, princípio multiplicativo da contagem, ou princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Né? Você deve estar se perguntando qual que é a vantagem de gravar um episódio de podcast. Né? A vantagem é que quando você usa essa plataforma, essa, por exemplo, a Anchor, né? Existem outras, mas quando você usa essa plataforma, você consegue salvar, você consegue deixar depositado o seu arquivo de áudio lá, e ela te possibilita você enviar um link para o seu aluno. Né? Então, primeiro que os arquivos de áudio eles ficam muito grandes.
Colocá-los, anexá-los no e-mail, por exemplo, é uma dificuldade. Às vezes, colocá-lo no Instagram ou em redes sociais, né, no Facebook também pode ser uma dificuldade, né? No Messenger, por exemplo, ele tem limitação de espaço. E às vezes, né, você não tem ali, né, o contato do seu aluno, o WhatsApp. Então o podcast é um recurso bastante interessante, porque você envia o link, né, para o aluno ou para o responsável dele, alguém que vai auxiliá-lo em escutar o áudio, a sua fala ali, o seu material, o seu texto, né? Lá no IBC, a gente tem uma ferramenta que é muito interessante, que nos foi proporcionada na pandemia, que foi o acesso a um número de WhatsApp institucional. Isso foi bárbaro, foi sensacional, porque a gente passou a ter contato com as turmas, né? Nós criamos grupos de mensagens no WhatsApp com os alunos da turma e no WhatsApp, né? Então essa comunicação se tornou efetiva e com bastante possibilitando acesso ao aluno, né? Então o WhatsApp Business, né, o institucional, ele proporciona um certo conforto ao professor, no sentido de que você escolhe a hora que você quer se comunicar com o seu aluno, né? O meu, por exemplo, eu não recebo notificação dele. Então, eu olho o WhatsApp Business quando eu quero, né? É uma escolha minha. Então, o aluno manda uma mensagem lá, grava uma coisa, você não vai receber se você não quiser. Se você optar por receber isso só no dia da sua aula, ou só durante a semana, ou só no seu horário de trabalho, né? Não tem problema, né? Então, o aluno também não vai ter acesso ao seu telefone, ao seu contato pessoal, o aluno e a família, né? Então, ele dá uma certa autonomia para o professor para escolher a hora que ele quer, né, fazer esse contato. Então, se você reparar ali na imagem do WhatsApp ali no meio, né, eu disponibilizei um conteúdo formato Word, acessível, em PDF, né, porque muitos alunos não têm Word, né? O Word é uma ferramenta cara, né? Muita gente tem sem pagar, mas muita gente não tem. E o PDF ele é mais democrático, né? Então eu disponibilizo ele em Word, em PDF, no formato de áudio, e como a gente tem transcritores no IBC, em formato ampliado e em braille, né? Então são múltiplas maneiras de você ofertar, de você disponibilizar o seu conteúdo. E aí, né, pensando um pouquinho no DUA, né, a gente possibilita que o aluno, por exemplo, possa enviar, né, um trabalho ou uma atividade também pelo WhatsApp, ou, por exemplo, por meio das redes sociais. Esse menino aqui da esquerda, né, é uma imagem do Facebook dele, está público, então por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Ele num trabalho de ciências, né, sobre doenças transmissíveis, sobre problemas de esgoto, saneamento, né? Ele fez um rap, ele gravou um rap e postou no Facebook, nas redes sociais, esse rap, que tem conteúdo pedagógico, que tem, né, fruto dos estudos dele lá com a professora de ciências. Então, essa é uma possibilidade, eles adoram fazer isso, né? Eles gostam de experimentar esses diferentes formatos. E aí a rede social, você pode criar, por exemplo, uma página da turma, né? Possibilitar que eles postem conteúdos ali. Essa do meio ali, a menina Kailane, né? Ela escreveu o texto lá no Facebook, eu acho, na rede social dela, tá? Uma outra questão importante é que se você sugere buscas, pesquisas na internet, procure por sites que sejam acessíveis, né? Esse do meio, por exemplo, olha, leis, decretos e documentos gerais. Ele é um site que está atendendo às recomendações legais e ele tem diferentes formatos de acessibilidade. Então ele tem ali o VLibras, você vê que ele tem contraste na tela, ele possibilita, né, aumentar a fonte, trocar o contraste, a cor, e são sites que a gente precisa, né, às vezes, ter cuidado em recomendar para o aluno, porque se é um site que não é acessível, né, você está colocando, impondo uma barreira para ele. Aqui, por último, no cantinho direito inferior, tem o uso do Google Formulário, né? Essa é uma ferramenta muito interessante, né, uma vez que você também
Se você tem um aluno, por exemplo, que ele não escreve em braille ainda, né? Um aluno cego, uma criança cega ou com baixa visão, né? O Google Formulário, ele é lido pelos leitores de tela, ele é acessível, né? Então, uma maneira, por exemplo, de você fazer uma avaliação com o seu aluno. Você vai mandar o link do formulário para ele, e ali o formato das respostas você que vai escolher, né? Eu tenho alunos que conseguem escrever, e eu tenho alunos que não conseguem escrever, né, no celular ou no notebook. Então, você que vai pensar na característica e na necessidade do seu aluno para ofertar a ele uma tarefa que ele possa, por exemplo, escolher opções, né? Uma atividade de múltipla escolha. Ou uma atividade que ele tenha que escrever pequenos textos ou textos mais longos. O Google Formulário também possibilita, né, esses múltiplos formatos ali de avaliação. Tá? E aí, para finalizar, eu trago aqui algumas imagens, né, dessa questão dos múltiplos formatos, né, do DUA, né, a importância do envolvimento dos alunos, a importância da acessibilidade, né, nas suas atividades. Não vou comentar todas as figuras aqui, mas veja, a primeira ali, né, eu estou usando um material concreto, né, são carrinhos. Esses carrinhos que são vendidos em papelaria, em lojas de brinquedos, né, e era uma atividade que era para trabalhar análise combinatória. Problema de matemática em que você tem uma certa quantidade de carros e precisa estacioná-los, né? Então você tem, por exemplo, 4 carros e 2 vagas, ou 4 carros e 4 vagas, de quantas maneiras diferentes você pode estacionar esse veículo, né? Então, a possibilidade do aluno experimentar, né, esse problema e fazer e buscar as soluções antes de escrevê-la no papel, antes de abstrair esse pensamento, né, ele pode experimentar. Como eu disse lá no início, não é uma atividade que foi pensada, não é uma atividade para cego, por exemplo, né? É uma atividade para qualquer um. Eu tenho certeza que você, estudando análise combinatória, né, se você tivesse a oportunidade de experienciar, de experimentar esse conteúdo, você aprenderia ele de uma maneira muito mais simples, né? No meio tem ali embaixo, né, tem uma atividade ali que eu coloquei, tá vendo, legenda, tem texturas, né? São 2 formatos. Um que tem cores, né, o do meio, e o da esquerda, que eu usei texturas diferentes. Um problema, se eu não me engano, de um quarto, e aí aqueles objetos ali que têm texturas diferentes, eles representam a cama, o guarda-roupa, né? Então eu coloquei no meio, ele tá o desenho, né? E aí para quem enxerga, e aí tem a legenda, e o da esquerda tem texturas, por exemplo, e tem o braille para o aluno cego ali, né? Então é uma maneira de você, né, oferecer formatos diferentes, múltiplas abordagens para os alunos. Tá? O lado direito aqui tem uma malha quadriculada. Problemas de malha quadriculada são muito comuns, né, na matemática, na geografia, por exemplo. E aí eu fiz uma malha, na figura aqui do lado direito, no canto superior, com linha e barbante, né? A gente costuma usar, precisa usar, por exemplo, linha encerada, né? Porque aquele barbante mais comum, ele desfia quando o aluno passa a mão ali. Tá? A gente tem um geoplano aqui no centro da figura superior, é possível fazer com ele, construir só figuras planas, estudar propriedades, fazer desenhos, trabalhar simetria, enfim. Muita coisa interessante que dá para fazer com geoplano. Aqui embaixo a gente tem uma régua, né, que tem marcações ali. Então, para um aluno que tem baixa visão, ele consegue sentir os espaçamentos dos números. Do canto inferior esquerdo, olha o engajamento ali. Eu estou propondo uma atividade coletiva. Tem material tátil, tem material com relevo, tem material ali, texto com fonte ampliada. E aí os alunos, eles às vezes sentam em dupla, às vezes são discussões coletivas, onde todos falam, onde todos colocam ali a sua opinião e suas dificuldades.
Tá? Tem uma outra atividade aqui embaixo que eles estão medindo uma caixa, né? São alunos, uma imagem de alunos lá do Benjamin Constant. Esse foi um projeto de compostagem que eu fiz com a professora de ciências. E aí os alunos estão ali dentro desse projeto, né? Que eu não vou comentar mais detalhadamente aqui para não estender mais do que a gente já se estendeu. Mas eles estão, por exemplo, ali calculando as dimensões da caixa, e aí as possibilidades são inúmeras, né? Então você trabalha, por exemplo, o conteúdo de mudança de unidades, né? O que é metro, centímetro, por que essas coisas são importantes. Você calcula ali, por exemplo, a área das faces, você calcula o volume, a capacidade da caixa. Isso dentro de um trabalho com ciências, né, onde eles teriam que fazer ali, passar por todas as etapas de um processo de compostagem. Então, esse, por exemplo, foi um projeto que teve envolvimento de outras disciplinas e os alunos, né, trabalharam na prática, né, como é que faz uma compostagem, qual a importância disso, a importância do tratamento do lixo, enfim, entre tantas possibilidades que dá, né, essa aula. Tá? Então, só retomando aqui o que eu falei ao longo aqui desse nosso bate-papo, né? Eu acho que essencialmente, né, você precisa conhecer os seus alunos, reconhecer as suas habilidades. Mais do que reconhecer as suas dificuldades, aquilo que ele não pode, né, que ele não dá conta de fazer, mais do que isso, você precisa saber, você precisa conhecer o que eles podem, quais são as suas potencialidades, né? Até onde você consegue ir. E eu acho que quando você procura descobrir, procura, né, tá conversando com o seu aluno e conhecer o seu aluno, você vai descobrir que não tem limite, que ele na maioria das vezes, eles conseguem muito, mas muito mais do que a gente imagina que eles possam, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Assim, você, primeiro de tudo, estabelecer uma relação de confiança com o seu aluno, conhecê-lo bem, para que você possa, né, entender quais são aí as possibilidades que ele, né, que ele tem para a sala de aula, para a escola, né, quais são ali as potencialidades dele. Tá? Então, acho que isso é fundamental. E aí, a partir do momento que você conhece o seu aluno, né, você pode pensar na escolha dos melhores recursos tecnológicos ou não, a maneira como você vai abordar os conteúdos, a maneira como você vai conduzir as suas aulas. Tem o mais falante, tem o menos falante, tem aquele que não fala de jeito nenhum, né? Então, o importante é você dar a oportunidade para que ele se manifeste, seja por meio de escrita, por meio de áudio, por meio das redes sociais, enfim. Eu acho que é isso. O grande lance, né, é você pensar na comunicação. O grande desafio é na comunicação entre você e o seu aluno, a escola e o seu aluno, e o aluno entre os alunos também, né? Favorecer a acessibilidade ao seu aluno, acho que é o que eu queria deixar aqui como ponto mais importante do nosso bate-papo. Não é uma tarefa fácil, né? Não é fácil. Eu estou falando de um cenário aqui para vocês, um cenário quase que ideal, né? Então, eu fiz vários cursos de capacitação no IBC, aprendi o Braille, o sistema Braille, enfim. Não é fácil, né? Mas eu, como também já falei lá atrás, eu tenho certeza que a gente está caminhando, a gente está avançando rumo a uma educação com mais diversidade, com mais equidade, né? Porque é isso que a gente espera da escola, né? Que seja um espaço diverso, um espaço inclusivo e que ofereça oportunidades para todos, né? Oportunidade e equidade é o caminho que a gente precisa trabalhar daqui para frente, porque acesso a gente já está observando que as pessoas e as crianças já têm, né? As crianças estão na escola. E agora o nosso desafio é de que forma a gente vai fazer da escola um espaço para todo mundo. Tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez, né? Espero que tenha contribuído aí para as práticas de vocês, para que a gente consiga melhorar as nossas aulas. Tá? Eu vou
terminar a minha fala aqui. Próximo slide tem as referências lá dos campos dos conhecimentos, como eu disse, para quem quiser anotar, quiser dar uma olhada nos artigos depois, tenho certeza que vai gostar bastante, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima.